Boas-vindas a mais um episódio de Relatos Sobrenaturais. Hoje, vamos mergulhar em uma história aterrorizante que aconteceu em São João del Rei, Minas Gerais. Prepare-se para conhecer o assustador relato de um visitante que encontrou o espírito de um soldado da Guerra dos Emboabas em um cemitério antigo. Apague as luzes, sente-se perto da fogueira e deixe-se envolver por esta história macabra que vai arrepiar até os mais corajosos. Era uma tarde de outono em São João del Rei, uma cidade repleta de história e mistérios. Marcos Nogueira, um entusiasta de história e lendas locais, decidiu visitar o cemitério mais antigo da cidade, famoso por abrigar os túmulos de figuras históricas da região. A atmosfera era sombria, com o céu encoberto e uma brisa fria que soprava pelas ruas de paralelepípedos. O cemitério, situado no alto de uma colina, oferecia uma vista panorâmica da cidade. Ao atravessar o portão de ferro enferrujado, Marcos foi recebido por um silêncio opressor, quebrado apenas pelo som das folhas secas sob seus pés. As lápides antigas, cobertas de musgo e desgastadas pelo tempo, pareciam vigiar cada passo que ele dava. Marcos caminhou entre os túmulos, observando os nomes e datas gravados nas lápides, refletindo sobre as histórias que cada um daqueles monumentos poderia contar. Foi então que ele encontrou uma sepultura peculiar, diferente das outras. Era uma tumba grande e ornamentada, com uma inscrição quase ilegível. Aqui jaz o capitão Joaquim de Almeida, morto em combate na Guerra dos Emboabas. Curioso, Marcos aproximou-se mais, tentando decifrar as palavras desgastadas. De repente, sentiu um calafrio percorrer sua espinha, como se alguém estivesse observando-o. Virou-se rapidamente, mas não viu ninguém. O cemitério estava vazio, mas a sensação de estar sendo vigiado não desapareceu. Decidido a descobrir mais sobre o capitão Joaquim, Marcos tirou algumas fotos da lápide e fez anotações. Foi então que ele ouviu um som fraco, quase imperceptível, um sussurro que parecia vir do além. Ele congelou, o coração batendo acelerado. "Quem está aí?" chamou, a voz tremendo. O sussurro tornou-se mais claro, transformando-se em uma voz angustiada. "Ajude-me." Marcos sentiu o pânico crescendo, mas sua curiosidade era mais forte. Seguindo a direção do som, ele foi levado até uma área mais isolada do cemitério, onde as árvores altas bloqueavam a luz do sol, criando um ambiente sombrio e opressivo. Lá, ele viu uma figura fantasmagórica, um homem vestido com um uniforme militar antigo, com uma expressão de dor e desespero. Era o espírito do capitão Joaquim. "Quem é você?" perguntou Marcos, tentando não deixar o medo transparecer. "Eu sou Joaquim de Almeida", respondeu o fantasma, a voz ecoando como um lamento. "Fui traído e morto durante a guerra. Minha alma está presa aqui, revivendo meu último momento de agonia. Preciso de ajuda para encontrar a paz." Marcos, sentindo uma mistura de compaixão e terror, perguntou: "Como posso ajudá-lo?" "Encontre meu assassino e revele a verdade", respondeu Joaquim. "Aquele que me traiu está enterrado aqui, mas seu túmulo é marcado por mentiras. Ele deve ser exposto." Antes que Marcos pudesse perguntar mais, a figura desapareceu, deixando-o sozinho na escuridão. Determinado a ajudar o espírito, ele começou a investigar a história da Guerra dos Emboabas e os eventos que levaram à morte de Joaquim. Visitou bibliotecas, conversou com historiadores locais e consultou registros antigos, descobrindo que Joaquim havia sido traído por um companheiro de batalha, Antônio Macedo, que também estava enterrado no mesmo cemitério. Marcos voltou ao cemitério, decidido a cumprir a missão. Procurou o túmulo de Antônio Macedo, que estava localizado em uma área mais afastada, coberto de vegetação. A lápide,
embora em melhor estado do que a de Joaquim, tinha uma inscrição que glorificava Antônio como um herói. Sentindo a injustiça da situação, Marcos começou a cavar ao redor da lápide, tentando encontrar evidências que provassem a traição. Enquanto cavava, o vento começou a soprar mais forte, e o céu escureceu como se uma tempestade estivesse se aproximando. Foi então que ele encontrou um velho baú de madeira enterrado ao lado do túmulo. Abriu o baú e encontrou documentos antigos, cartas e um diário que revelavam a traição de Antônio. Ele havia conspirado com os inimigos para matar Joaquim e garantir sua própria segurança e riqueza. Marcos sabia que tinha encontrado a prova que precisava. Levou os documentos para as autoridades locais e para os historiadores, que ficaram chocados com a revelação. A notícia se espalhou rapidamente e o túmulo de Joaquim foi reavaliado, recebendo uma nova lápide que contava a verdadeira história de sua morte heróica. Naquela noite, Marcos voltou ao cemitério para ver a nova lápide de Joaquim. Enquanto estava lá, sentiu novamente a presença do espírito. Joaquim apareceu diante dele, mas desta vez com uma expressão de alívio e gratidão. Obrigado, Marcos. Agora posso descansar em paz. Antes que Marcos pudesse responder, uma figura sombria apareceu ao lado de Joaquim. Era o espírito de Antônio, com uma expressão de ódio e arrependimento. Você me traiu! Gritou Joaquim, e uma batalha espiritual começou entre os dois fantasmas. O cemitério foi tomado por uma atmosfera opressiva, com ventos fortes e relâmpagos iluminando o céu. Marcos, preso no meio do confronto, tentou se proteger. Os espíritos lutavam com uma intensidade assustadora, e ele sentiu que sua própria vida estava em perigo. De repente, um relâmpago atingiu o chão entre os dois fantasmas, e uma luz intensa envolveu o cemitério. Quando a luz diminuiu, Joaquim e Antônio haviam desaparecido, deixando apenas um silêncio inquietante. Marcos, ainda abalado, deixou o cemitério, sentindo que havia cumprido sua missão, mas sabendo que o mundo sobrenatural era muito mais complexo e perigoso do que ele poderia imaginar. Nos dias que se seguiram, ele foi atormentado por pesadelos e visões do confronto, mas também sentiu uma estranha sensação de paz. O cemitério de São João del Rei nunca mais foi o mesmo. As pessoas começaram a visitar o túmulo de Joaquim para prestar homenagens, e a história da traição de Antônio se tornou uma lenda local. No entanto, alguns visitantes relataram sentir uma presença sombria e ouvir sussurros à noite, como se os espíritos ainda estivessem por perto. E assim termina o relato de hoje. Espero que tenham sentido a mesma tensão e mistério que Marcos sentiu naquela noite. Até o próximo episódio de Relatos Sobrenaturais, onde novas histórias assombrosas esperam para ser contadas. Boa noite e lembrem-se, às vezes, o passado nunca está realmente morto, apenas esperando para ser descoberto.